Eu pedi pra vocês me mandarem perguntas no Twitter e eu vou responder 100% honesto. Cara, eu tô com uma afta fodida. Sabugo Aleatório perguntou, mas é 100% mesmo? 100% honesto. 100% sinceridade, honestamente. Esse é um vídeo completamente honesto e pessoal pra quem se importa. O Eurico Peneto perguntou, seus gritos e risadas eram falsos? A grande questão que todos perguntam, muitas pessoas ainda perguntam até hoje, e honestamente, 100% não eram, realmente não eram. Na época que eu gravava muito vídeo de jogo, gritando e rindo pra caralho, aconteceu um fenômeno, onde eu precisava ficar excêntrico e ultra agitado toda vez que eu gravava. Mas eu não tava atuando, eu não tava fingindo. Quando eu dava risada, eu não estava dentro da minha cabeça pensando, essa risada não é minha risada de verdade. Eu estava genuinamente rindo. Eu ria assim fora dos vídeos também. Mas eu absorvi isso por causa dos vídeos. Fazer vídeos fez uma risada e eu gritar tanto. Só que não era natural. Era só o que estava passando por mim naquela época. Não era mentira, só não era natural. A Yara Serafim 20 perguntou, acha que o One Direction volta? Meu, honestamente não vai fazer diferença alguma na minha vida. Não tá nas minhas prioridades. Por que você não fala mais um beijo e um queijo? Essa é uma coisa que eu realmente fiquei surpreso. A quantidade de pessoas que fica comentando sobre isso. Sobre um beijo e um queijo. Eu nem sabia que era um bagulho tão grande assim. Era só uma frase aleatória que eu falava no fim de todo o vídeo. E eu parei justamente porque eu falava literalmente em todo o vídeo. E era quase uma máquina, era reproduzindo a mesma coisa. Oh, um beijo, um queijo, tchau, olha, eu tenho um bordão. Lembrem de mim quando eu falo essa frase. Eu nem sei quando isso começou, eu também não lembro quando isso acabou. E as pessoas falam muito disso, eu fico até surpreso. Não era nada, é literalmente nada. Era tchau, não muda absolutamente nada. O que importa é o que veio antes disso. Por que você tá perguntando de um negócio que não faz diferença alguma? A Minzonato... quem foi? A pessoa que perguntou era... Quem perguntou foi a Army Bix. A Minzonato perguntou, quem foi a influência por trás de você gostar de enigmas? Foram meus irmãos, quando eu cresci com eles, desde pequeno. A gente sempre jogou muito Caça ao Tesouro, a gente jogou muito Scotland Yard, que é um jogo do Sherlock Holmes. Eu cresci jogando Not Prom, que é um jogo bem parecido com o Não Acredite nas Mentiras dele. Então, foram meus irmãos, porque eles eram as minhas maiores influências quando eu era criança. E eu cresci com enigmas, eu cresci com esse universo. E eu sempre fui muito fã de jogos de puzzle. Eu nunca tinha gravado isso, porque eu nunca tinha conseguido achar uma maneira de deixar enigmas divertidos. E agora eu achei. Por que resolveu mudar de estilo de vídeo? A Lia KKJJ perguntou. Essa é uma boa pergunta. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu mudo o jeito de fazer os vídeos. É tipo a 10ª. A minha história no YouTube, vai fazer 6 anos que eu tô fazendo vídeo. Nesses 6 anos, eu mudei de jeito de gravar tantas vezes. Eu comecei fazendo filminhos de Minecraft. Depois eu queria fazer um canal focado em um jogo chamado Portal 2. Aí eu voltei a gravar Minecraft, só que dessa vez eu criei outro formato. Aí eu saí de Minecraft e fui gravar Gmod, que é outro jogo completamente diferente. Aí eu parei de gravar Gmod e comecei a gravar só vários jogos aleatórios. É questão de crescer, de mudar, de evoluir. Eu não decidi fazer isso agora, eu literalmente fiz isso a minha vida inteira. A Qual é Rai perguntou, não fala da vida pessoal porque não quer opiniões ou porque não acha necessário? Honestamente, é porque ninguém se importa. Ninguém se importa. Nós somos de uma geração que cresceu e foi ensinada que as nossas vidas são peças de entretenimento. Então ensinaram a gente, grava toda a sua vida e posta ela, que as pessoas precisam ver, você precisa entreter as pessoas com a sua vida. E ninguém se importa. Por isso eu decido não deixar as coisas muito pessoais. Às vezes eu faço um vídeo assim, conversando, mas eu tento sempre focar nas minhas criações e sempre tentar algo novo e fazer realmente coisas de entretenimento ou coisas que tenham algum fundamento. Porque a gente é uma geração onde todo mundo quer entreter todo mundo. Então todas essas pessoas, elas se juntam e vão idolatrar artistas. E esses artistas falam para essas pessoas, gravem a sua vida é entretenimento, acredite no seu sonho. Eu tenho muita sorte, eu tenho muita sorte de estar onde eu tô. E eu fico muito feliz de ter gente que gosta do que eu faço, e ter gente que me acompanha, e ter gente pra me mandar perguntas no Twitter pra responder 100% honesto. Mas eu praticamente ganhei na loteria. Então eu chegar aqui na frente da câmera e falar, siga o seu sonho que vai dar certo. Eu fui muito longe, vamos voltar. @LubaTV, o que mais sente falta? Olha só, boa pergunta. Tem várias respostas mais introspectivas,
para essa pergunta, principalmente sobre ser uma figura pública e perder liberdade de expressão. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça era quando eu acordava para ir para a escola e tocava meu despertador no celular com a música do Gorillaz. E eu acordava no frio e botava a roupa e ia a pé para a escola, ouvindo música e caminhando por 20 minutos até chegar na escola. Esse sentimento de acordar cedo e ir para a escola, sabendo que eu vou encontrar meus amigos lá, é um negócio que eu sei que eu nunca mais vou sentir na minha vida. E é bizarro pensar nisso. E eu fico triste de perceber que acabou eu vou morrer e nunca mais vou sentir isso. É um sentimento. Aproveite, você aí que acorda cedo e acha ruim. Eu achava ruim, eu achava, na hora eu achava ruim, mas tudo que significa esse momento, eu nunca mais vou ter esse sentimento e eu vou sentir muita falta dele. Um vídeo super simples, super honesto, super direto. As chances de você não concordar com alguma coisa que eu falei aqui são bem altas, mas esse é o doce sabor da internet e de fazer vídeos sendo honesto. Se você gostou, muito obrigado por ter deixado seu gostei, me ajude demais e eu te vejo amanhã num vídeo super produzido, ou não sabemos. Eu não sei também, eu espero que seja. Até lá, gente. Muito obrigado.